E aí, pessoal, beleza? Professor João, voltando aqui para a gente continuar as nossas aulas da área de humanas, né? Nós vamos dar mais um passo nas aulas de filosofia nesse vídeo. Nós vimos na última aula os pré-socráticos, aquela primeira filosofia ocidental, né? Que surge ali no mundo grego, se contrapondo à explicação mitológica, aquela explicação sobrenatural das coisas. Essa sociologia, essa filosofia, ela vai surgir dizendo, não, peraí, dá para entender como é que o mundo se formou, não dizendo que foi Deus, mas tentando entender olhando para o próprio mundo. E aí são os caras que vão dizer que é pedra, é terra, é ar, é átomo. E a gente viu na última aula. Se você não viu aquela aula, é importante, vai lá ver, tá? E hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre Sócrates e sobre os sofistas, que estão ali no mesmo tempo, tá? Que a gente pode dizer que estão dentro dessa filosofia socrática. A gente vai entender por que pré-socrático, por que socrático, qual a diferença, porque, professor, é pré-socrático porque veio antes de Sócrates. Não, porque teve pré-socrático que viveu ali no período muito parecido, ou no mesmo período. Então não é porque veio antes de Sócrates, a gente vai entender por quê. Vamos começar falando hoje dos sofistas, tá? Vamos começar hoje falando dos sofistas, porque é muito interessante entender esses caras para poder você saber por que Sócrates tomou o lugar que tomou. Eu já falei para vocês aqui em outro momento, para a gente entender de pensadores filósofos, para a gente entender de teorias sociológicas, e até para a gente entender um pouco de história, a gente vai estar sempre pensando em movimento, o que significa que sempre tem, digamos assim, um pensamento que é o top. E os novos que surgem sempre se confrontando com esse pensamento. Como eu sempre brinco, principalmente entre filósofos, tem sempre uma treta. O cara novo sempre surge dizendo que aquele outro cara não manjava tanto assim. Tá? Então, a gente vai saber por que os sofistas, tá? Por que eles são importantes, qual era a posição deles. Entendendo os sofistas, você vai entender por que Sócrates tomou o destaque que tomou, o lugar de Sócrates na filosofia. Tá? Então vamos falar dos sofistas. Para a gente entender esses caras, vamos lá para o século 6 antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Século 6 antes de Cristo, Grécia Ática, em um momento em que o comércio naquela região começa a se desenvolver, a filosofia começa a se desenvolver, novas formas de explicar o mundo começam a aparecer. Atenas, lembrem-se disso, Atenas vira o centro do mundo grego. Ela vira a principal polis, a principal cidade-estado. Ela vira uma espécie de centro da vida do mundo grego. E essa cidade se estabelece principalmente por causa das suas atividades comerciais. Tá? E, claro, por causa digamos assim, da filosofia, porque as atividades comerciais vão crescendo, juntamente com também a atividade intelectual. E essa combinação faz com que Atenas seja o centro do mundo grego. Tá? Assim que Atenas cresce, prospera, vira esse centro do mundo, as classes poderosas de Atenas, aquelas classes que comerciam, aquelas classes que tomam conta da agricultura, as classes que têm mais poder aquisitivo, essas classes vão dizer, bom, a forma como Atenas e como as polis gregas estão se organizando tem um poder muito centralizado, em alguns lugares ainda uma herança, digamos assim, monárquica. Em alguns lugares, o poder político era dividido em clãs ainda, era meio que tribal. Essas classes poderosas vão começar a pressionar, a fazer tensões e a propor, inclusive a partir, né, de intelectuais, de sábios,
uma nova forma de Atenas organizar o poder. Atenas se desenvolve, uma classe mais poderosa se sente prejudicada porque tem grana, porque manda no bagulho todo, mas não decide, não diz para onde é que vai quem, não tem poder político. Esses caras vão tensionar Atenas de maneira para aumentar a participação política. Vão me seguindo aí. Ó. Se vocês forem copiar esse meu mapa, à medida que eu vou apontando para eles, vocês vão botando um númerozinho em cima para vocês saberem a ordem. Porque isso aqui é mais ou menos como a minha cabeça, entendeu? Confusa. Então, essa classe vai dizer o seguinte, olha, a gente tem poder, a gente tem tudo. A gente não tem o quê? A gente não tem poder político, de dizer como vão ser as coisas na sociedade, de impor ou de propor uma forma nossa para o mundinho da gente. Eles vão brigar por participação política. Então vai ser nesse processo histórico que vão se fortalecer as instituições democráticas em Atenas. A solução social que vai aparecer em Atenas é o modelo que a gente conheceu como democracia grega. Uma participação ampla das pessoas no poder. Tá? Então, é bom entender esse contexto. No seio dessa democracia, nessa participação política nova, dessa nova forma de ser politicamente em Atenas, nós vamos começar a ter um negócio que a gente chama de nova areté. Professor, o que é nova areté? Digamos que essa nova areté é uma nova mentalidade social. Vamos dizer assim, uma nova forma de Atenas, da população de Atenas, começar a perceber o que é ser ateniense, de concentrar o poder, né, de organizar o poder, melhor dizendo, uma nova percepção do que é o cidadão ateniense, do que é o sujeito ateniense. E quais são as principais mudanças? Tá? A principal mudança é que Atenas, nesse momento de estabilidade, ela começa a transicionar de uma sociedade que vivia preocupada com guerra, que vivia preocupada em formar um cidadão guerreiro, para uma sociedade mais preocupada com a organização do seu próprio mundo. Portanto, uma sociedade começa a transitar de uma sociedade guerreira, de uma sociedade que pensa, tem que estabelecer, de conquista, de tal, para uma sociedade que está mais estável e que agora pensa mais, pergunta mais sobre si e pensa mais sobre a vida ao seu redor. Então, a guerra vai dando lugar à filosofia. O pensamento guerreiro, o pensamento mais militarizado, vai dando lugar à filosofia. A questão da organização da vida pública. A questão da ética, de pensar a felicidade. Começa a tomar a preocupação em Atenas. Logo, o campo de batalha se torna a ágora, que é o centro da política. É lá na ágora onde tem as reuniões, né, a praça, onde todo mundo fala, dá sua opinião, tenta convencer a maioria, e onde parte das decisões em Atenas é tomada. Mentalidade mais reflexiva, mais filosófica, mais preocupada com as coisas da vida e não com a guerra. O campo de batalha muda. Não é mais, né, as conquistas, não é mais a guerra. O campo de batalha agora é a ágora. É o lugar do diálogo, da conversa, é o lugar do convencimento. E o guerreiro, forte, espada na mão, treinado desde nascido, alto, quase perfeito, sujeito à perfeição humana, inteligente, ágil, com corpo saudável e tudo mais. Esse sujeito perde espaço, ele deixa de ser a principal preocupação da formação do sujeito ateniense, e o sábio toma o seu lugar. Ora, porque o guerreiro passou a vida inteira treinando para brigar, para tocar porrada. Como a vida em Atenas se decide na ágora, esse cara já não tem mais
O soldado, ele não tem um treinamento adequado para o parlamento, para a política. Ah, professor, mas tem soldado político? Tem. Mas a gente está falando de agora, onde o sujeito pode passar a vida na academia e sair de lá no exército e sair de lá filósofo também. Nós temos hoje possibilidade diferente. Em Atenas, as coisas eram mais restritas. Então você vai ser soldado, certamente o tempo para filosofar e o treinamento para filosofar e para pensar em política vai ser restrito ou nenhum. Né? Então, o sábio no lugar do guerreiro, a ágora é o novo campo de batalha. Tá? E a filosofia é parte das armas agora, é parte da mentalidade. Então, essa mudança, essa nova arete, ela vai começar a marcar Atenas e o mundo grego. Professor, e o que é que eu tenho a ver com isso? Bom, é aqui que o Enem pode querer, ou quase sempre está interessado em você, no seu conhecimento. Em que, professor? Porque é no desenrolar dessa transformação, onde se estabelece em Atenas o centro da democracia, onde poder é convencer. Então, o sujeito com mais poder não é o que luta melhor com espada. O sujeito com mais poder é o sujeito que convence. É o sujeito que melhor argumenta. É o sujeito com mais inteligência. É o sujeito capaz de defender uma posição. A gente vai ou não vai para uma guerra. A gente vai ou não vai criar tal imposto. A gente vai ou não vai fazer tal aliança. Na Ágora, quem é que ganhava mais voto? Não era o sujeito que dizia, se ninguém votar em mim, eu vou meter a espada em todo mundo. Não era esse sujeito. Era o sujeito que dizia, entendam o que eu estou falando. Prestem atenção em mim. O povo prestava atenção. A melhor proposta é tal. E o povo, pô, esse cara manja mesmo. O sujeito com mais lábia. E na moral, os caras mais bichão mesmo que tinha na Ágora, eram os sofistas. Eles eram os mestres da retórica. Então, digamos assim, nesse novo mundo, onde a política, o poder, quem manda na coisa, quem consegue levar a sociedade para o rumo que acha melhor, não é o guerreiro, não é o general. Porque não é mais uma sociedade só guerreira, é uma sociedade política. E o poder está em quem pode convencer. E os sofistas eram muito bons de gogó. Eles eram os caras no gogó. Tá? Eles eram mestres da retórica. Primeiro, eles ganhavam ensinando os filhos da elite, ensinando lógica, retórica. Tá? Eles ensinavam também viajando, então eles ganhavam dinheiro viajando, indo para outros lugares com os comerciantes, e ensinando também, escrever, ler, falar, aritmética. Tá? Eles ganhavam dinheiro meio como professores. Mas a maior habilidade deles era a habilidade da oratória, da fala, do convencimento. Certo? Então, qual era a dos sofistas? A dos sofistas, e aqui vocês vão ter que anotar isso, não há verdade absoluta. Veja, esses caras viajando, visitando outras culturas, lendo outras coisas, encontrando com pessoas diferentes, inclusive com polis diferentes no mundo grego. Esses sofistas, eles vão perceber uma coisa. As pessoas que eram dessa, digamos assim, dessa forma de pensar, dessa forma filosófica de pensar, eles vão sacar uma coisa, se liga. Eles vão perceber que aqui uma coisa é certa, mas na outra cultura ela é errada. Eles vão perceber que aqui foi um Deus que fez o mundo, mas lá em outro lugar foi outro Deus. Eles vão perceber que aqui você só pode ter uma mulher, uma esposa. Lá você pode ter 3. Eles vão perceber que em tal lugar um sujeito, uma mulher só pode ter um marido. Em outro tem mais. Que em tal lugar se
come assim, em tal lugar se come assado. Eles vão perceber que é a cultura, que é o convívio, que é a prática das pessoas que estabelece as verdades. Não tem um gabarito. Para os sofistas, não tem um gabarito do que é certo, do que é errado, do que é verdade, de quem criou o mundo, de quem não criou, diz tem que fazer A ou tem que fazer B. Não existe gabarito. A verdade é o argumento que convence. Para os sofistas, então, o que é verdade? É aquilo que eu defendo como ideia, defendo como postura, defendo como ação, defendo como proposta e convenço o resto. Para o sofista não tem verdade nenhuma. Então, se a gente está aqui numa reunião e você fala, não, é comprovado que esse remédio faz mal. Mas eu vou lá, quero falar, e vou e falo, e argumento, e digo e aquilo outro, depois todo mundo, não, está certo mesmo, tem que tomar o remédio. Bom, se faz bem ou se faz mal, não era a questão para os sofistas. A questão era, a verdade se estabelece no diálogo do convencimento. Ah, professor, mas alguém pode tomar um remédio depois de ter um treco. Aí é outra conversa. Para os sofistas, o importante é o momento em que a verdade se estabelece. É nisso que eles pensam. É que ela não é universal, ela não é absoluta, não tem gabarito. Lembrem-se disso. Então é convencendo. Ah, que Deus criou o mundo. Foi Deus A, foi Deus B. Ele vai dizer, bom, naquela comunidade lá foi Deus A. Nessa aqui foi B. Onde é que é verdade? Nas duas. Porque lá alguém convenceu o resto que foi A e cá alguém convenceu o resto que foi B. E se as duas se confrontarem? E se as duas resolverem debater? Qual vai ser a verdade? Quem convencer mais gente. Deu para sacar? Não há verdade absoluta, a verdade está no convencimento. A verdade está na hora que você convence o outro. Então a gente sai meio dia em ponto, olha para cima e todo mundo diz, olha como o sol está brilhante hoje. Eu digo, sol? Que sol? Ah, aquele lá, professor, quente lá em cima, bola de gás, calor da zorra. Eu digo, mas não é o sol? Não, o sol é a lua. Aí vocês vão dizer, está doido. Lua, é da emo. Para os sofistas, se eu convencer você de que é a lua, não importa se está 50 graus. A verdade se estabelece ali, na hora que eu convenci vocês. Sacou? Então, a verdade é o argumento que convence, a verdade é o argumento que se estabelece. Então, para os sofistas, a verdade é sempre resultado das relações humanas. Portanto, a verdade é uma criação humana. Nisso, os sofistas têm um grupo de interesse parecido com o dos Sócrates, tá? Porque a diferença entre pré-socráticos e socráticos é exatamente essa. Os pré-socráticos se preocupavam com a natureza, a origem do mundo. Os sofistas e os socráticos, ou seja, esse grupo que é depois dos pré-socráticos, digamos assim, eles têm um interesse diferente. O ser humano, o saber. Então, professor, qual é a diferença entre pré-socráticos e o que vem depois? Que nem é depois, é ao mesmo tempo. A diferença é o interesse filosófico. Chamamos de pré-socrático, mas não devia ser pré. Né? Devia ser filósofos naturalistas. Chamando de filósofos naturalistas, o pré-socrático, os interessados da natureza, na origem do mundo. Chamamos de socráticos, ou de pós-naturalistas, os filósofos preocupados com o quê? Saber. Com o ser humano, com o ser feliz, com como se comportar, o como aprender, o que é bom, o que é justo, com as coisas que dizem respeito à vida humana. Professor, mas o mundo diz respeito à vida humana. Diz, mas os pré-socráticos estavam interessados em saber como é que o mundo surge. Os outros preocupados com como a gente vive nesse mundo que já surgiu. Tá? Então essa é a diferença. E para eles, como o mundo é feito nas relações entre pessoas, para os sofistas, não tem verdade. A verdade é o que se estabelece. É o que se estabelece como consenso. É aquilo que todo mundo concorda e fala, é isso aí mesmo. Boa nessa. E
teve um cara, né, que os caras chamavam de um demônio da ágora. Por quê? Porque o cara é capaz de jogar água em você e dizer que, olha, velho, isso aí não é água, isso é fogo. E você dizer, nada é água, e ele lhe convencer. Era um bicho bom de gogó, certo? O cara é capaz de vender terra para você no meio do deserto, um sujeito que os poucos registros que a gente tem desses caras todos, principalmente do Protágoras de Abdera, eles são vindos de Platão. Então, Platão escrevendo sobre os sofistas, contou um pouco sobre eles, mas o que eles mesmos disseram não tem quase nada. E mesmo Platão, que era adversário deles, Platão não gostava, nem Sócrates gostava dos sofistas, os caras narram eles como sujeitos extremamente capazes de convencer, bons de lábia. E o Protágoras vai ficar conhecido, e que já apareceu em prova, né, pela ideia do homem mensura, homos mensura, homini mensura, que é o homem é a medida de todas as coisas. O que ele quer dizer com isso? Que não há critério para a verdade. Então pensem aí comigo. O homem é a medida de todas as coisas. O homem, o sujeito, o indivíduo. Não há critério para a verdade, ele dizia. Então, qual é a medida de todas as coisas? O indivíduo. Porque ele vai dizer o seguinte, veja. Não tem um Deus, nenhuma régua, nenhum gabarito. Não há nada de onde a gente parta para dizer isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não tem gabarito. A palavra gabarito ajuda muito aqui. Não tem gabarito. Então, João, o que é o gabarito? Como é que eu vou saber se é certo ou errado? É você. Então, para uma comunidade inteira se comportar X ao invés de Y, qual foi o gabarito? Quem foi que deu, disse, olha, X é certo? As próprias pessoas. O homem, o indivíduo. Foi na relação entre indivíduos que alguém convenceu outros alguém de não fazer A, mas fazer B. Então, a medida de todas as coisas é o próprio indivíduo. Porque é só quando cada indivíduo é convencido de que aquilo é certo ou errado, por exemplo, é que aquilo se torna uma verdade. Então, não é que Deus mandou ou que veio uma coisa. É que cada indivíduo foi convencido, normalmente por outro indivíduo, daquelas ideias. E aí é que elas se tornam verdades. Então, quem determina o gabarito? A própria sociedade, que é feita de quê? De indivíduos. Então, cada sujeito tem que estar convencido da verdade para ela se tornar verdade. Sacou? Então, somos nós mesmos que dizemos o que é certo e o que é errado. O que é belo, o que é feio, o que é justo, o que é injusto. Se todo mundo não tiver convencido da mesma coisa que eu estou, não adianta. É preciso que cada um se convença. Então, o Protágoras meio que define muito bem o pensamento dos sofistas, que é, se vocês quiserem tirar um print aí, né, que é essa noção, minha gente, de que a verdade ela não existe, que ela se faz na relação entre as pessoas, e que só o que determina o que é verdade é como cada indivíduo aceita ou não o que é uma verdade. Certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora entender melhor, tá? Entender melhor esse sujeito chamado Sócrates, tá? Mas antes nós vamos entender o seguinte. Sócrates, que virá agora, que é provavelmente um dos mais famosos filósofos gregos, ele vai ser pistola com os sofistas. Sócrates vai ser pistola com os sofistas. Ele não vai aceitar, inclusive, que o formato da democracia ateniense seja legítimo ou melhor. Veja você, Sócrates vai ser contra o formato da democracia ateniense, porque ele vai estar muito preocupado com essa ideia de que não há verdade absoluta.
Sócrates ele vai propor exatamente o contrário, tá? Então, na próxima aula, no próximo bloco dessa aula, a gente vai entender exatamente o pensamento de Sócrates e, no contraste com os sofistas, nós vamos aprender tanto os sofistas que caem no Enem, como Sócrates. E a melhor forma de entender Sócrates é sabendo já de partida que ele discorda dessa noção. Ele aponta o contrário. Existe verdade absoluta. Vamos lá? Até já.